Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas para o semi-extensivo do Integrado. Agora quem vai assumir aí as atividades de revisão para vestibular, para Enem, né, e os desafios que vocês terão, sou eu, professor Aníbal. É uma grande honra estar aqui falando com vocês nesta sexta-feira. Tem muita gente de boa nesse momento, né, em casa, curtindo, e muita gente também aproveitando esse momento para fazer uma revisão, né, já se pensando no seu futuro, numa qualificação melhor, no sentido de se qualificar para estar melhor para as disputas, né, dentro dos vestibulares e no curso que está pretendendo. Então, eu sou o professor Aníbal, sou formado em filosofia e trabalharei com vocês a filosofia e a sociologia. Então, espero que todos vocês, né, façam uma boa experiência conosco dessa revisão, assim como já fizeram no decorrer da semana com as demais disciplinas. E para você que está chegando agora, que se interessa em se aperfeiçoar, né, para a sua futura pretensão, acessa o site do Integrado, esse que está aqui na nossa tela, para você ter mais informação sobre o curso preparatório, né, o cursinho preparatório para vestibulares que está rolando aí ao longo da semana e das próximas semanas aqui no Integrado. Então, chega mais, sejam bem-vindos e vamos fazer a nossa revisão. Vamos começar com filosofia. Na sequência, eu trago algumas questões da sociologia, né? Eu organizei de um jeito que a gente pudesse retomar dentro de uma certa linearidade histórica alguns pontos que são previstos, né, e abordados dentro do ensino médio, que geralmente caem, podem cair, pode aparecer aí nos desafios futuros que vocês vão fazer. Então, bora lá, não é? Na nossa tela, eu estou trazendo aqui uma das questões bem interessantes que justamente tem a ver com a parte introdutória da filosofia, né? Essa é uma das questões do Enem e ela tem uma situação bem especial, que é o quê? O primeiro texto é um texto que evoca um dos pensadores pré-socráticos, certo? O pensador pré-socrático faz parte do grupo que compõe os primeiros filósofos, né? Aqueles que primeiro começaram a trazer explicações racionais, né, no mundo grego. E no caso aqui nós temos o Anaxímenes. Então vamos lá a questão, examinar e dar uma olhadinha nas questões que aparecem. Anaxímenes de Mileto, de 588 a 524 a.C., disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá. O que as outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são o ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem e ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra e quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Veja que aqui nós temos o primeiro ensaio, né, filosófico das explicações racionais, no sentido de buscar a origem das coisas, não é? A filosofia ela surge desse momento de buscar explicação racional, no sentido de ir fugindo e rompendo com as explicações religiosas ou míticas, que era comum dos gregos. O segundo texto é um texto que foi pego já de um período muito diferente, que é um contexto de Idade Média, que remete aqui a Basílio Magno. Então vamos ao segundo texto. Basílio Magno, de 330 d.C., filósofo medieval, escreveu: Deus, como Criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. São parcas de conteúdos se nos apresentam, em face desta concepção, as especulações contraditórias dos filósofos para os quais o mundo se origina, ou de algum dos quatro elementos, como ensinam os jônios, ou dos átomos, no caso aqui, criticando o filósofo Demócrito, como julga ele, né? Na verdade, dão a impressão de que querem ancorar o mundo numa teia de aranha. Então, quer dizer, aqui é treta, né? É treta do pensador cristão medieval, fazendo uma crítica ali aos primeiros filósofos, né, que foram os que
lançaram mão da razão para fazer as explicações racionais sobre as ocorrências do mundo. E aí vem, então, aqui o que está cobrando dessa questão, né? Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum, na sua fundamentação, teorias que, apesar de eu já ter facilitado para vocês e ter aqui colocado uma alternativa, né, supostamente correta, vamos ver o que segue aqui. No caso aqui, a alternativa A diz, né, no sentido do que está sendo pedido. O que eles têm em comum? Né? Eram baseadas nas ciências da natureza? Veja que se a gente pegar aqui ao pé da letra, e se a gente se precipitar e ficar no calor do primeiro texto, a gente corre o risco de entender que, como os filósofos pré-socráticos são conhecidos como filósofos naturalistas, né, você poderia ser induzido a, de repente, sem ler atentamente, né, ser influenciado para essa alternativa. Ela está errada, ou seja, não é bem isso que a alternativa, melhor, que a questão está pedindo. A segunda, refutavam as teorias dos filósofos da religião. Espera aí, o segundo texto é um texto claramente em defesa do pensamento religioso, que inclusive se vale do pensamento filosófico para sistematizar a sua argumentação, né, para fins de convencimento. Então, nesse caso aqui, também não serve. Tinha origem nos mitos das civilizações antigas. Ora, menos ainda porque a própria alternativa já sai bem do contexto dos textos que estão aqui, não é? E aí a gente chega, por exemplo, a D, que eu vou pular, vou para a última, defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. Ora, detalhe aqui, que é o X da questão. Esse filósofo, voltando aqui, vamos voltar aqui que avancei um pouquinho antes do tempo. Então, voltando aqui, eles defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas, ou seja, os filósofos pré-socráticos, alguns defendiam como princípio, como arqué, que é uma palavra bem interessante, até vou colocar ela aqui no quadro para vocês. Veja, a arqué, eles defendiam que a arqué, ou seja, que é igual a princípio, era um elemento único. Veja, aqui no caso, para Anaxímenes, a água. E veja que o filósofo medieval e cristão também está fazendo o esforço de induzir que lá no princípio, o causador de todas as coisas da natureza, já é com uma dose do pensamento cristão, também tentando dizer que se há uma causa para todas as coisas, supostamente seria Deus, né? Ou seja, o que eles têm em comum? O que eles têm em comum é que como princípio das coisas, ou como causa das coisas, da natureza e do mundo, é um único princípio. Para Basílio Magno, Deus; para o Anaxímenes, não é? Que é pré-socrático, o ar. Ou seja, o que tem em comum é um único elemento. Então, no caso, o que torna a D correta é porque eles postulavam um princípio originário para o mundo, não é? Então, os dois estão buscando um princípio único, originário, insuperável e daí por diante. Bom, dúvidas poderão surgir e, enfim, as dúvidas que surgirem, vocês também terão oportunidade de sanar, né, vindo conosco nas próximas etapas do nosso cursinho que vai ocorrer nas próximas semanas. Então, vamos para diante, pessoal. Nessa questão, eu trouxe com a intenção de mostrar para vocês já um momento posterior ao pré-socrático. Claro, aqui já estamos em um contexto diferente, não é? Por volta do século III a.C. O indivíduo que nos aparece aqui é Platão, né? Um filósofo renomado, visitado por muitos, né? Inclusive hoje em dia extremamente influente no pensamento ocidental, política e tudo mais que você imaginar, né? Enfim, então nós temos aqui essa questão que é a seguinte: para Platão,
o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto do conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Né? Citação de onde é que foi tirado o texto para montar a questão, e aí vamos então para o que ela pede. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão, de acordo com o texto. Como Platão se situa diante dessa relação? Qual relação? Ou seja, Platão está pensando de onde vem o conhecimento, como é que ele surge. Lembrando que Platão é o cara que cria e fundamenta a teoria dos dois mundos. Na verdade, a gente faz uma leitura das obras do Platão e a gente vai entendendo que o Platão supostamente entendia que antes das coisas serem no mundo, elas são ideias. Ou seja, é um filósofo idealista, né? Que devotado às formas puras, ou dizendo em uma linguagem atual, é um cara extremamente devotado à intelectualidade. Para ele, o máximo é o intelecto, porque é onde estão as formas puras, né? Perfeitas. E o Platão, ele tem uma certa crítica, ele não tem simpatia pelo conhecimento empírico, ou seja, pelo conhecimento que advém da sensação. Ou seja, o que é o conhecimento que advém da sensação? Tudo isso que é captado por seus olhos, né? Pelas suas faculdades sensitivas, né? O que você olha. Por exemplo, Platão, se você dissesse para Platão que é mais importante o que você produz do conhecimento empírico, que você está vendo, que está ali, ele discordaria, porque para Platão é mais importante o que é inteligível, né? As formas puras. Então, no caso aqui, vamos lá às alternativas, né? Então, como Platão se situa diante dessa situação? Conhecimento intelectual ou conhecimento das sensações? Ou seja, ele estabelece um abismo intransponível entre as duas. Não é bem assim, tá? O Platão, embora crítico do conhecimento que vem da experiência, vamos dizer assim, empírica, não necessariamente ele cria um abismo intransponível, né? Mas ele trata, ele explica, ele faz a sua teoria de uma forma compreensível. B, privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. Ora, a minha explicação anterior, ela esclarece exatamente esse ponto. Platão discordava totalmente do conhecimento advindo dos sentidos, tá? Tipo assim, ó, o que você escuta, o que você vê, o que você tateia, o picolé que você saboreia, quer dizer, ele está pouco se lixando com isso aí, ó. Tipo assim, o Platão entende que, inclusive, são coisas materiais e insignificantes para quem quer se dedicar à intelectualidade. Atendo-se à posição de Parmênides, de que razão e sensação são inseparáveis. Nananina não, de forma alguma. Não é? Como a D já está marcada, o que é que tem de errado na última? Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Tudo bem, essa daqui também está equivocada. Mas por que a D está certa? Afirma que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Como assim, professor? Imagine você que o mundo são imagine uma linha divisória, separando o mundo das coisas materiais e as coisas ideais. Ou melhor, nos termos do Platão, imagine uma caverna, né? Onde no interior da caverna tudo que você vê são cópias, são sombras, ou seja, a luz que projeta a sombra de certos objetos materiais no fundo de uma caverna é o máximo isso que nós podemos ver, a sombra projetada. Por quê? Porque nós somos matéria, tudo que está aqui é matéria, e matéria é perecível e tem a sua limitação. Inclusive, ela nos confunde. Então, Platão defende que a gente tem que superar as limitações da matéria, do nosso corpo e avançarmos para o que de fato é importante, que é a intelectualidade, o conhecimento puro, tá? Professor, mas eu não entendi isso daí, é muito complexo. Tá bom, imagine a matemática.
podemos dizer que os números não existem, né? Nem por isso os professores de matemática vão deixar de ter os alunos nas suas aulas na próxima semana. Mas vamos pensar assim, o número não está aí, tipo, você não encontra o senhor número 1, o senhor número 2, né? Vamos dar uma voltinha com ele, mas eles existem de uma forma como entes mentais. Talvez Platão, naquele tempo, já antecipava essa realidade que se tornou mais evidente hoje em dia, né? Embora os números não existam, eles existem enquanto entidades mentais, mas o mundo é representação total deles, né? Estou aqui em uma sala com uma tela, um número X de cadeiras, um número X de lâmpadas, enfim, é uma infinidade, é tudo representação dos números. Então, quer dizer, o Platão é esse cara que vai se esforçar para fazer com que a gente entenda que conhecimento verdadeiro, pessoal, não vem dos sentidos, não vem da percepção, não vem do empírico, e sim do racional, do intelectivo, é intuição pura. Pessoal, beleza até aqui? Tranquilo? Tomou uma água? Bom, vamos seguir aí porque tem mais questão aí pesada para a gente desossar. Essa daqui, a gente faz um salto ali do período pré-socrático para o clássico e já vamos praticamente para o moderno. Ela tem uma certa ligação com o tema anterior, só que num contexto diferente. Aqui nós já temos o filósofo, né, racionalista René Descartes, que é um filósofo francês que foi um cara tremendo, né? Um baita de um filósofo que na sua época representou e muito bem a sua corrente filosófica, que nós entendemos que é o racionalismo. E o segundo texto nós temos aqui como que se fosse o opositor dele, o David Hume. Para simplificar para vocês, imagine que nós temos aqui o Descartes palmeirense e o David Hume corintiano, né? E o David Hume vive dizendo que o Descartes não tem mundial, né? Mas agora, recentemente, quem teve 4 títulos numa pancada, enfim, vamos voltar aqui para o assunto. Então, o René Descartes, pessoal, ele é o cara que se consagra dentro do racionalismo. Ora, professor, o que é o racionalismo? Racionalismo é basicamente o que ele vai dizer nesta frase aqui, tirada das Meditações Metafísicas. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Olha só, faz de conta que você está batendo um papo com Descartes. Descartes, de onde é que vem o conhecimento verdadeiro? Outra coisa, Descartes, como a ideia veio parar na minha mente? Né? Como é que a ideia veio parar na minha mente? Como ela se formou? Né? O que é o conceito? Descartes vai dizer que o conceito, a ideia que está na tua mente, ela vem exatamente de uma experiência racional, não de uma experiência empírica. Texto 2, David Hume. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva esta suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Ou seja, esse cara aqui está dizendo que conhecimento verdadeiro, o que forma uma ideia na mente das pessoas, não é o conhecimento empírico. O David Hume, que se consagra dentro do pensamento empirista ou empírico, está dizendo o contrário. Ou seja, sem experiência, nós não temos conhecimento, nós não temos ideia. Como assim? Porque a matéria a qual a nossa mente trabalha são os dados colhidos pelos nossos sentidos, coisa que é de arrepiar o Descartes. Então, qual é a proposta aqui? Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo? Errada, claro. Por quê? Porque está colocando os dois no mesmo patamar e colocando Descartes também como empirista, certo? B. Entendem que
é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Ou seja, não é bem isso que eles estão tratando aqui no texto, tá? Enfim, aqui já dá uma fugidinha, né? Entende que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica crítica. Enfim, deu uma fugida aqui, não é. C. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Tá, beleza. De repente você olha aqui, professor, o que é criticismo? Criticismo é uma corrente filosófica discutida na filosofia, na teoria do conhecimento, mas que remete ao filósofo Immanuel Kant, que é alemão, que ele virá mais tarde como uma saída para conciliar tanto racionalismo quanto o empirismo. Enfim, bom, e aí a gente chega, por exemplo, na D. Concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Falácia, né? Não bate, é uma questão ilógica. E aí a gente chega então na E. Eles atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Perfeita, ou seja, um tem o entendimento que o conhecimento tem origem nos sentidos e o outro tem o entendimento de que o conhecimento não se origina nos sentidos, certo? Bom, até aqui tudo bem, vamos avançando para a nossa segunda etapa da sociologia, pessoal. Vamos lá, pega seu copo de água, entra lá no site do Integrado, faz sua inscrição para o cursinho, né? Vai ser muito bom, uma equipe maravilhosa aí para ajudar você a progredir nos seus conhecimentos, né? Fazer sua revisão, a sua qualificação. E lembre-se, o que você investe, né, nesse sentido é um investimento no seu futuro, é uma qualificação. Isso vai tornar você melhor no páreo ali na disputa, beleza? Então vamos de sociologia, pessoal. Na sociologia, eu trouxe aqui, de início, um filósofo que você poderá encontrar tanto na sociologia quanto na filosofia. Quem é ele? O Theodor Adorno, tá? E Horkheimer. Na verdade, esses dois filósofos, eles fazem parte da famosa corrente filosófica teoria crítica, filósofos alemães, judeus, da escola de Frankfurt. Então, nesse sentido, vamos à questão. Bom, hoje a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolvera uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Veja que esse é um fragmento tirado de uma obra chamada Dialética do Esclarecimento. Já fica a dica para quem curte boa leitura, uma leitura bacana, crítica, de compreensão das condições da modernidade, das problemáticas sociais. Fica aí uma dica. E nesse caso ela aparece aqui em Enem e também aparece em alguns vestibulares. E em relação a ela vem a questão, né, a proposta aqui. A liberdade de escolha da civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um legado social, um patrimônio político, um produto da moralidade, uma conquista da humanidade ou uma ilusão da contemporaneidade. Veja, pessoal, uma dica aqui. A leitura desse autor pode fazer com que a gente tenha o entendimento de que eles são tanto quanto pessimistas, certo? Mas não necessariamente o são. Esses autores aqui, eles são do século passado. Theodor Adorno, ele alemão, assim como o Horkheimer, Herbert Marcuse, eles sofreram as consequências da ascensão do nazifascismo na Alemanha. Eles ficaram um tempo em Londres e depois eles foram, né, se
foram para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, nesse contexto de Segunda Guerra Mundial, toda essa disputa, eles foram acompanhando todas as transformações sociais nesse período, e eles têm como centralidade, pessoal, a questão da implementação e expansão da mídia, o rádio, a televisão, o cinema. Então, a linguagem e a abordagem teórica deles, ela é muito interessante porque eles já consideram muitos elementos que até então a própria tradição da sociologia ainda não tinha para trazer como fundamento. Ou seja, a própria sociologia, quando vai se constituindo, ela se vale de elementos da sociedade do seu tempo e, à medida que os próprios teóricos vão avançando, estão em épocas diferentes, eles também vão acrescentando uma roupagem nova. E nesse caso aqui, o Theodor Adorno, na verdade, a teoria crítica lança a mão de um conceito que é a indústria cultural, certo? E a indústria cultural é justamente essa versão de uma modernidade artificial, ou seja, nós temos uma modernidade, uma realidade social que não é natural, ou seja, por quê? O que está na sua raiz? Ou seja, o avanço da burguesia, a instauração do mercado, o modelo de economia capitalista, que de certa maneira vai fazendo toda uma mutação de valores, uma indução do comportamento das pessoas, enfim, até a gente chegar onde a gente está aqui. Outros conceitos que apareceriam, conceito de reificação, cultura de massa e daí por diante. Então essa linha de abordagem e desse autor está mais ou menos nesse contexto. Então, nesse caso, a alternativa correta é a ilusão da contemporaneidade. Por quê? Porque o conceito de indústria cultural justamente justifica que na sociedade em que nós vivemos, as pessoas exercem uma liberdade, mas uma liberdade ilusória, uma liberdade sugerida. Como assim, professor? Vou dar um rápido exemplo. Por exemplo, o lazer, pensado dentro do contexto de indústria cultural. O lazer do shopping center, ou seja, é um lazer de mercado, não é? É diferente de você, por exemplo, ter uma liberdade natural de ir ao campo, ter contato e etc e tal. Então veja, são essas transformações que vão ocorrendo ao longo do tempo. Vamos então à outra questão da nossa sociologia. Bom, aqui, pessoal, estou trazendo um importante sociólogo muito visitado, lido, analisado, que é o Zygmunt Bauman, tá? Um filósofo e sociólogo polonês, e vamos então aqui analisar essa questão mais ou menos na linha do que eu tinha dito anteriormente, ou seja, dos elementos da modernidade. Então vamos lá, essa foi uma das questões da UEM, tá? Lembrando que a UEM, ela costuma ter textos grandes, enfim, dos seus enunciados, e às vezes o comando da questão pode ser que peça uma coisa um pouco diferente da temática que está ali. Então é muito importante você estar atento, sem falar também das questões de somatória, tá? Enfim, vamos ao texto. Ver TV é um dos principais deveres do sociólogo. É ali no mundo, tal como ele é, visto na TV, que a maioria das pessoas passa boa parte de suas vidas e adquire grande parcela de seu conhecimento do mundo. O Lebenswelt, mundo em que vivemos, o principal objeto de nosso estudo e o principal alvo de nossas mensagens, estaria dolorosamente incompleto hoje se fosse privado dos ingredientes fornecidos pela TV online. Recusar-se a ver TV equivale a dar as costas a uma parte considerável e ainda em crescimento da experiência humana contemporânea. Essa é uma consideração que deveria orientar, editar a seleção daquilo que os sociólogos devem ver, e não, lamentavelmente, sua estética ou outras preferências voltadas para a busca do prazer. Mas quem disse que o trabalho dos sociólogos está fadado a ser invariavelmente prazeroso? Ou seja,
A partir do texto acima e de teorias sociológicas sobre mídias, publicidade e consumo, assinale o que for correto. Bom, vou às questões, as assertivas, e volto fazendo um rápido comentário sobre o autor nesse texto. Então, nesse caso aqui, a televisão em nossa sociedade está relacionada ao entretenimento, o que anula o interesse de qualquer pesquisa objetiva sobre a sociedade a partir de sua observação. Ou seja, está errada, porque, como ele mesmo finaliza aqui, TV não necessariamente é apenas uma questão de lazer, mas para um trabalho sociológico pode ser uma possibilidade de dura pena para você conseguir extrair certos elementos, né, de análise, enfim, para fins analíticos, de pesquisa, de levantamento de dados e daí por diante. Então, a 1, pessoal, não está certa. 2, a análise sociológica de telejornais, telenovelas, programação infantil pode enfocar, por exemplo, concepções sobre natureza, educação, feminino, velhice e outros temas comunicados a milhares de pessoas. Ou seja, a 2 está correta, porque ela traz todo um acervo de conteúdos e temáticas que podem ser abordadas a partir das mídias. Como assim as mídias? A TV. Ou seja, dentro da sociologia é entendido como talvez um instrumento ideológico, numa linguagem crítica sociológica, em que, por exemplo, a programação ela pode estar disponibilizando um material de consumo com uma finalidade comercial, certas associações indevidas com alguns comerciais e daí por diante, certo? Enfim, então a 2 está correta. Pesquisar programas televisivos é algo irrelevante para a sociologia contemporânea e devido à baixa qualidade da programação, ou seja, está errada. Se a própria alternativa aqui, 4, fala de baixa qualidade de programação, inclusive seria uma forma de se buscar o porquê. Então ela está errada. 8. Considerando o caráter subjetivo da pesquisa sociológica, seus praticantes devem se ocupar apenas daquilo que lhes seja agradável. Ou seja, também está errada, né? Porque não, a própria sociologia, o seu método, a maneira dela se portar-se referente à pesquisa, ela não é subjetiva, muito pelo contrário. Vamos dizer que ela é objetiva e concreta, porque ela parte da análise concreta de sujeitos concretos e um mundo concreto e as suas relações. É claro que é isso e muito mais. Então está errada. 16. O papel social da TV como meio de expressão, canal midiático e mediador de publicidade e consumo a torna um fenômeno sociologicamente relevante. Tá certo. Então, quer dizer, nós temos o que aqui? A 2 e a 16 que estão corretas. Ou seja, qual seria o que você marcaria? 16 mais 2, né? 18, que seria a 16 e a 2, as corretas aqui desta questão. Enfim, o que eu disse que eu retomaria aqui era justamente o aspecto da mídia dentro da sociologia, como também instrumento de análise de investigação, certo? Porque como fenômeno de massa. Só um detalhe, uma mudança incrível que tem acontecido, por exemplo, eu tenho meus alunos em sala de aula e até um certo tempo atrás a gente trocava umas ideias a partir de veiculação televisiva. E é engraçado que hoje eu chego em sala de aula, falo para eles, e aí, vocês assistem TV? Raramente alguém que diz que assiste a TV. Por quê? Porque geralmente hoje os smartphones vieram com toda uma tecnologia, um material de consumo que vem mudando a forma de o ser humano interagir, né, ter contato com outras pessoas dentro do mundo virtual. Então, é uma coisa muito bacana e para quem tem interesse de aprofundar também, aqui tem um fio muito interessante. Então vamos para mais uma questão. Bom,
aqui nós temos uma das questões que trata de discriminação, tá? A sociologia, você pode encontrar tanto questões específicas, questões técnicas, que têm a ver com Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx e vários outros, Althusser e vários outros sociólogos, né, que podem ser trazidos aqui, né, como questão. Também a depender da própria, vamos dizer assim, organização da universidade que está preparando o vestibular, o seu objetivo, o seu foco, sua ênfase, bem como a gente pode encontrar também temáticas, né, específicas em que você é solicitado a fazer uma interpretação, né, onde ela te chama para reflexão. Ou seja, uma das coisas que vale a pena ressaltar aqui é que a modalidade dos vestibulares, do Enem, eles são montados a fim de que você consiga interagir no sentido de fazer uma interpretação. Ou seja, a própria ênfase da educação, ela tem como objetivo, né, formar um aluno pensante, que possa fazer a leitura do mundo, à medida que você vai se instrumentalizando com o material que lhe é oferecido no decorrer da sua vida escolar e acadêmica. E nesse caso aqui, pessoal, nós temos também um texto aqui muito curioso. Então vamos lá. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos, em média 57%. É na rua, na via pública, que tiveram lugar, né, mais de 2/3 de agressões. Geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos de religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontra paramentados por conta dos preceitos religiosos. E aí então, aqui a proposta da questão. As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática, porque asseguram as expressões multiculturais, ou seja, a dinâmica social não necessariamente é garantidora, ou seja, muitas vezes, para que se supere a discriminação, se supere a maneira como as pessoas se comportam frente à crença das outras pessoas, é preciso criar, no meio educacional, projetos que levem a pessoa a ver o diferente e ter a curiosidade de entender que o outro também é possuidor de valores, né? Principalmente nessa questão aqui do credo, né? Da crença e das religiões diferentes, especialmente de matriz africana. B. Promovem a diversidade de etnias. Não é isso que está tratando o texto. Veja, o texto ele foi tirado problematizando uma situação atual, né? E comum, e presente na sociedade. A depender de onde a gente mora, que a gente não tem tanto a convivência com essas expressões, a gente não sabe, não é? Ao certo esse tipo de realidade. C. Falseiam os dogmas teológicos, não tem a ver com o que está proposto aqui com o enunciado. Estimulam os rituais sincréticos, ou seja, sincretismo tem a ver mais com a formação da cultura da afrodescendente, enfim, não tem a ver com o texto e a proposta dele. Então a gente restringem a liberdade de credo. As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática porque restringem a liberdade de credo. Ou seja, é uma restrição por parte de poder público? Não. É uma restrição gerada por conta de um conflito no sentido da aceitação das manifestações religiosas das outras pessoas. E por que é que eu trouxe também essa questão aqui para vocês? Porque muitas vezes você vai fazer um vestibular, um Enem, pode ser que você encontre uma questão que você não está muito habituado a lidar com ela. Às vezes você até pode não concordar com aquela temática, porém você precisa se dedicar a ela,
ter o entendimento, perceber como ela está estruturada, quais são as verdadeiras problemáticas sociais para que você possa ter sucesso, certo? Não permitir que, às vezes, um preconceito, uma discriminação, né, ela faça com que você também não tenha sucesso e possa progredir, né, dentro desses espaços em que você vai ter que ler bastante, tirar umas boas horas de preparação, enfim, para você conseguir ter uma boa produtividade nos seus propósitos e também no seu vestibular, Enem, seja qualquer desafio que você queira fazer. Então, pessoal, eu acho que estamos chegando ao final da nossa aula da sexta-feira. Quero agradecer a todos vocês, né, que acompanharam a gente aí pelo canal do Grupo Integrado, da Escola Integrado, tá? E convidar vocês mais uma vez, pessoal, faça a inscrição, venha fazer o semi-extensivo com a gente aqui. Tem uma galera aí, ó, extremamente gabaritada, qualificada, divertida, que vai ajudar você a ser show de bola aí no futuro Enem, no vestibular. E é assim, piazada, foco, se cuidem por conta da pandemia. Um abraço forte do professor Aníbal e até uma próxima oportunidade. Falou!